Olá casais, bom dia, espero que vocês estejam bem. Estamos entrando um novo capítulo, capítulo 8 do nosso livro Lar, Família e Casamento. Espero que você participe conosco em mais uma etapa aqui, tá bom? Nós terminamos já há alguns domingos a nossa última aula, que foi sobre divórcio, a dureza do coração do homem, né? O nome isso, a mesmo. dureza do coração, o divórcio e sua prevenção. Nós encerramos então as discussões sobre esse assunto, porém é um assunto bastante extenso e se vocês quiserem ainda podemos conversar sobre ele. Mas, dando sequência às nossas aulas, então nós estamos iniciando um novo estudo a partir de hoje. Depois a gente coloca na descrição do vídeo nosso contato, embora eu acredito que vocês já o tenham, porque se você tiver também alguma sugestão de tema, sempre, ou até alguma dúvida do que foi discutido, do que nós estamos discutindo, coloque aí para que a gente possamos aprender juntos. Nós estamos vivendo tempos em que alguns temas precisam ser discutidos, estão sendo discutidos, e a gente precisa, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, conversar sobre isso. Então, participe, tá bom? Mande aí sua mensagem, seu comentário. Estamos aí para cresçamos juntos. Tá bom? Vamos orar e aí a gente... uma breve introdução, depois nós teremos uma aula ao vivo e aí sim nós discutiremos com mais detalhes toda esta aula agora, o capítulo 8, como eu já disse, como não criar seus filhos. É um tema muito propício também. O nosso berçário lá na igreja está ficando cheio, então essas crianças todas aí precisam ser bem educadas. Então, o primeiro tema aqui é como não criar seus filhos. Vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos em torno da Tua Palavra, como famílias, como casais, e queremos, ó Pai, aprender mais do Senhor, conhecer mais e mais o Seu propósito para o casamento, para a família, e que o Seu Santo Espírito trabalhe em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos aprender e praticar os princípios da Tua Palavra na nossa vida conjugal, na nossa família. Abençoe, Senhor, cada casal que está assistindo esta aula e que todos nós possamos refletir enquanto casais a Tua glória, que nós possamos brilhar para este mundo que está tão perdido, tão confuso, mas que nós possamos, através do nosso relacionamento familiar, influenciar este mundo para que conheça Jesus. Obrigada por mais estes momentos, em nome de Jesus. Amém. Então, como o Weber já disse, é interessante nós temos algumas mulheres aí que são da área da educação. É interessante você pensar numa aula dizendo como não fazer algo, né? Parece que você está fixando o negativo, mas estudando, né, essa lição, nós achamos bastante interessante a abordagem, porque mais uma vez, né, sendo até repetitivo, a gente sempre tem dito isso, esse livro é realmente muito minucioso, muito rico nos detalhes que ele traz de assuntos que nós até já vimos, já estudamos em outras ocasiões, ou às vezes nós lemos lá na Bíblia, mas não nos atentamos para determinados detalhes. Então, começar uma aula dizendo como não criar o seu filho pode ser bastante interessante, né? Mas, no decorrer das aulas, nós vamos aprender que a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, ela é uma responsabilidade dupla. Nós temos a responsabilidade de discipular e disciplinar. Esses dois, eles precisam estar juntos. Você precisa discipular o tempo todo, treinar, ser o mentor, ser o mestre, ser o exemplo, mas você também precisa disciplinar. E o autor ainda coloca aqui que discipular é colocar os filhos no caminho do Senhor.
E disciplinar é fazê-los retornar ao caminho quando se desviam dele. Discipular sem disciplinar significa transmitir uma mensagem enganosa, que o ensino é só da boca para fora e talvez até hipócrita. Interessante, né? Então, pais e aspirantes a pais aí da nossa classe, lembrem-se disso. Nossa responsabilidade, nossa tarefa como pais é discipular, treinar, conduzir aos caminhos do Senhor, mas também disciplinar quando eles se desviarem deste caminho. Nós ouvíamos bastante, talvez ainda escutamos aquela frase célebre que é para você fazer o que eu falo e não fazer o que eu faço. Na verdade, nós cristãos, isso não pode existir. Nós precisamos primeiramente ser exemplos, então, das nossas atitudes. Essa questão toda, esses princípios, né, que a Sandra colocou, só para você ter uma ideia da importância disso, se esses princípios se aplicam ao pai comum, né, quanto mais aqueles que são chamados não somente para pastorear uma família, mas para pastorear a igreja de Deus. Isso também é levado em conta. Então, isso está lá no texto de 1 Timóteo, você pode depois acompanhar, está lá o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, os versículos 1, 2, 4, 5 e 12. Só um resumo daqui. E Tito, capítulo 1, versículo 6, que está dizendo o seguinte, ó, se alguém aspira, toma um apanhado aqui dos versículos, tá? Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Também, com outra referência, está falando do diácono, que governe bem seus filhos e a própria casa, em outra referência de Tito, que o presbítero tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então a gente tem aqui já a noção e o filtro que já é colocado para homens que têm esse chamado para serem líderes, para serem pastores ou propriamente diáconos dentro da liderança local. Então a responsabilidade que temos em educar e disciplinar e discipular os nossos filhos no temor do Senhor. Então, como eu disse agora há pouco, essa abordagem interessante que o autor dá, dizendo como não criar os seus filhos, nós vamos então ver alguns exemplos na Bíblia de homens que nós costumamos às vezes até estudar a vida desses homens como homens que serviram a Deus, que procuraram ser fiéis ao Senhor, mas que falharam nessa tarefa de pai, de discipular e disciplinar os seus filhos. E é bem interessante que o autor coloca que esses homens que nós vamos citar daqui a pouco, eles se preocuparam muito em estabelecer uma dinastia, né? Era costume da época, e até cumprindo lá em Gênesis, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, quando os homens se casavam, o que eles mais almejavam era ter filhos e filhos e filhos, tanto que as mulheres estéreis sofriam muito, porque a cultura da época, a mulher servia para ser mãe. E nós podemos ver então na vida desses homens que eles se preocuparam muito com essa dinastia, né, com essa ter filhos, ter famílias numerosas, mas deixaram o seu legado, né? Deixaram o seu legado de transmitir, talvez nem tanto de transmitir, mas de cobrar, né, na questão da disciplina, né? Talvez
apresentando, mas não disciplinando quando os filhos não estavam sendo conduzidos, né, ou sendo dirigidos pelo caminho de Deus. Então nós vamos ver aí, e depois vocês podem estudar, nós podemos passar para vocês as referências. Nós temos Gideão, Jefté, Sansão, Eli, Samuel, Saul e Davi. Todos eles se preocuparam muito com o seu legado, com a sua dinastia, e em alguns momentos esqueceram de seu legado, né? Para ter alguns exemplos, nós não vamos falar de cada um deles aqui, mas, por exemplo, Eli foi um sacerdote, também juiz, logo no início, né, na época dos juízes. Ele deixou de disciplinar seus filhos para não perder o privilégio dinástico do sacerdócio e da liderança em Israel, né? Samuel falhou na educação de seus próprios filhos, que ele tanto desejava que no futuro os substituíssem como juízes em Israel. Saul procurava matar Davi para garantir seu trono e a dinastia para seu filho Jonatas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve muitas falhas morais como líder e como pai. E é claro que Davi, de todos esses que nós dissemos, Davi, na verdade, depois ele foi humilde, né? Ele se arrependeu, ele se quebrantou diante de Deus e ele pôde, né, gerar um filho que construiu o templo do Senhor. São inúmeros casos que a Bíblia relaciona sobre homens que foram usados, todos eles foram usados pelo Senhor, no entanto falharam terrivelmente como pais em sua família. Nós vamos depois passar no nosso grupo do WhatsApp algumas referências, como a Sandra já falou, porque a ideia é que você pesquise, a ideia é que você estude isso também, para que a gente depois, como eu já falei, quando nós já falamos, possamos discutir e conversarmos juntos sobre isso. Só complementando um pouquinho e exemplificando, na história trágica de Eli como pai, né? Eli era um líder espiritual, um sacerdote, mas o autor coloca que quando um pai não disciplina os seus filhos, ele está colocando seus filhos acima de Deus. É muito interessante pensar desta forma e olhar por este ângulo, né? Quando eu deixo de disciplinar os meus filhos, na verdade eu estou dizendo, com outras palavras, com as minhas ações, eu estou dizendo que eu amo mais os meus filhos do que a Deus. Então eu não quero chateá-los, eu não quero frustrá-los, então eu prefiro deixar que eles façam o que eles querem fazer. Como nós vimos lá em 1 Samuel 2,12, ele não disciplinou seus filhos quando eles tinham uma vida profana, que até poluíam o santuário do Senhor e os seus adoradores. Então, isso mostra que ele temia mais aos seus filhos do que a Deus, permitindo inclusive que eles profanassem o tabernáculo. Olha como isso é pesado se nós pensarmos desta forma, né? É interessante, só para a gente então encerrar, talvez você pense, quando a gente fala desse título de como não criar seus filhos, talvez você até não tenha tido uma boa educação do seu pai. Então, de repente, quando você se viu pai, talvez a primeira coisa que você tenha pensado foi de que você criaria seu filho de uma forma diferente da que você foi criado. Você tomou algumas decisões de fazer diferente, você não criaria seus filhos como você foi criado. Então, nós não estamos falando da sua personalidade, dos seus desejos, dos seus objetivos e das coisas que você quer passar para o seu filho porque você acha que o seu pai não passou bem. Nós não estamos falando dos seus gostos pessoais.
Nós estamos falando de que nós precisamos que Deus continue sendo o centro da nossa família. Então, é educar a sua família, seus filhos, de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Não daquilo que você acha que o seu pai não te ensinou bem, agora você quer passar um legado diferente, seu pai não deixava você jogar bola, agora você joga bola e quer que o seu filho valorize. Não é, nós não estamos falando de assuntos triviais, nós estamos falando da essência da palavra de Deus, o que ele requer de nós, e a primazia é o nosso coração inteiro nas mãos dele. É isso que nós estamos falando, tá bom? Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Vamos orar, agradecemos, como eu já falei no começo, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, converse com a gente, mande uma mensagem, estamos à disposição aí, tá bom? Vamos orar. Meu Pai, obrigado por este dia, obrigado pelo teu cuidado. Tu sabes o quanto nós precisamos do Senhor, do teu socorro, do teu sustento. E pedimos, ó Pai, que nos ajude em nossa tarefa aqui, em nossas responsabilidades aqui, de levarmos os nossos filhos para que entendam que o Senhor é Rei, que o Senhor é quem devemos prestar toda a honra, toda a glória. Nos ajude, Pai, no nosso papel aqui, em nossos papéis aqui. Pedimos a Tua ajuda e a Tua bênção no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Até.